nós outros estamos, que o Senhor pueda bendecir a todos, e nós outros estamos já alguns domingos falando de escatologia. Escatologia, Deus não perde o controle. Esse tema que está aí é o tema que nós outros estamos tratando já ao largo de alguns domingos. Nunca havíamos falado aqui de escatologia. Nossos temas aqui são mais práticos e nós outros predicamos mais aqui na igreja a coisa que é a arepa que vamos, com que vamos comer a arepa amanhã, ou com que vamos cocinar a lenteja. Pero nós outros, Deus nos tocou nosso coração para falar um pouquinho de escatologia. O que significa escatologia? É a doutrina das últimas coisas. E de um modo muito sencillo, e tentando ser o mais prático possível, nós outros estamos trazendo aí uma rápida cronologia sobre os eventos futuros. E a cronologia bíblica, para entender a cronologia bíblica, nós outros entendemos a partir do ponto de vista dispensacional. E quando nós outros falamos do ponto de vista, do ângulo, porque ponto de vista é uma coisa muito subjetiva, é muito de uno, não? Eu sempre digo que cada ponto de vista é a vista de um ponto, não? Pero basado em la vista de um ponto, há muitos ângulos que vêm la escatologia bíblica. La ortodoxia evangélica, cristiana, protestante, que estuda a escatologia bíblica, ela não se contradiz em nada. São simplesmente ângulos de vista. Gente que primeiro põe, há uns que primeiro põe água, depois põe a harina pan, e há outro que primeiro põe a harina pan e depois põe a água. Pero a arepa vai para mudar igualito. Então, às vezes nós outros gastamos tanto tempo discutindo que primeiro é a água, depois a harina, e outros querem matar-se porque é primeiro a harina e depois a água. E uma pisga de sal ou uma pisga de açúcar, que sei eu, como queiram fazer. Pero lo interessante é que a arepa é a arepa, igualito. E que viva a arepa, e vai para o céu ele que inventou a arepa. E quando nós outros falamos de escatologia, há muitas visões. Como nós outros estamos vendo o ângulo dispensacional, nós outros hemos visto que a Bíblia ha sido repartida, ou a história bíblica ha sido repartida em 7 dispensações. Dispensação da inocência, dispensação da consciência, dispensação do governo humano, dispensação patriarcal, dispensação da lei, dispensação da graça e a dispensação milenar e a eternidade. Dentro dessas dispensações, Deus hizo promessas, juízos, condicionamentos, leis que regiam essas dispensações, e Deus juzgava a la gente de acordo a... Por exemplo, hermano, a dispensação do governo humano, qual era a condição? Crescer, multiplicar, esparcir e llenar a terra. ¿Qué hizo el hombre después del diluvio? En la dispensación del gobierno humano. El hombre dijo, no, nosotros no nos vamos a esparcir. Vamos juntar-nos e vamos fazer uma torre, e vamos estudar os cielos, vamos estudar as astrologias, as astronomias, o que seja. Não nos vamos esparcir, vamos fazer uma torre cujo tope chega ao céu. Pode ser que Deus não cumpra sua palavra. Aí vem o juízo, que foi a confusão das línguas. Aí vem a dispensação patriarcal. Qual era a única condição da dispensação patriarcal? Crea que eu vou dar a vocês uma terra. Abraão vai dar uma terra. Isaac vai dar uma terra. Jacob eu vou dar uma terra. Quando parece que Israel não creu e se foi para Egipto, o juízo de Deus vino sobre eles. Porque a única condição era crer. A lei foi dada também. Havia uma condição e um juízo. E aí vino a graça. Qual é a única condição da graça?
que aceptes el sacrificio de Cristo y lo reciba. Que tú por mérito, por obra, por cualquier actitud tuya, tú no vas para el cielo. Tienes que recibir el sacrificio del Hijo unigénito de Dios, perdón. Y ahí, mis hermanos, cada dispensación generalmente también llevaba una promesa. E há alguma aliança, perdão. Deus hizo uma aliança com Moisés. Deus hizo uma aliança com Abraão. Deus hizo uma aliança com Davi. Davi, de tu descendência vendrá uno que vai reinar eternamente. E su reino não terá fim. Hizo uma aliança com Cristo. Quando ele dijo, a sangre que eu derramo é o novo pacto. É uma nova aliança. Entonces, mis hermanos, las alianzas, las dispensaciones. Cuando nosotros vemos los tiempos bíblicos, estamos en los últimos días. El próximo acontecimiento eminente que va a ocurrir será el arrebatamiento de la iglesia, el rapto y la resurrección de los muertos. Ya hablamos de eso. Del ángulo del cielo, mientras luego enseguida del arrebatamiento de la iglesia y resurrección de los muertos, resurrección de los muertos primero y arrebatamento de la iglesia para subir simultáneamente, ya fue hablado, ocurrirá en el cielo el tribunal de Cristo, ya hablé aquí, y las bodas del Cordero. Aquí en la tierra ocurrirá dos eventos que se puede resumir en uno, que sería la tribulación y la gran tribulación. El domingo pasado eu di uma passeada por la gran tribulación e bochechou muitas coisas, porque fui para allá, vim para cá. Em la gran tribulación, vou tentar hacer ângulos. Eu quero falar aqui de alguns ângulos de la gran tribulación. La gran tribulación vista del cielo. Quando Deus mire para as atitudes e as coisas que ocorram em la gran tribulación, Ele vai desatar 7 sellos. Em el sétimo sello, Ele vai sonar 7 trompetas. E em la sétima trompeta, Ele vai desatar 7 taças. Cada sello é juízo de Deus sobre o reino del anticristo e sobre os reinos del mundo. Isso é o ponto de vista de los ángeles, porque eles vão executar o juízo de Deus. A Bíblia diz assim: a ángel foi dado uma ordem. E quando o Senhor desatou o sello, sello para cada, como esse sello de cartório, não de notaria. Aí ele disse: vi cavalo branco, e ele que estava montado sobre ele, lhe foi dado arco, e lhe foi dado a guerra, e lhe foi dado para ser a falsa paz, o próprio anticristo. Depois ele disse: eu vi cavalo amarillo, e ele tinha uma balança em sua mão, e lhe foi dado uma carestia e uma miséria em el mundo. Depois há outro cavalo que lhe foi dado, que foi a guerra. Quando ele desata outro sello, estou falando do âmbito, do ponto de vista del cielo, el cielo mirando para a grande tribulação. Perdão. E aí, hermanos, os outros personagens de la gran tribulación es que mientras esos sellos, que ya digo cada sello que va a ocurrir, rapidito, hay otro ámbito, otra visión, un personaje llamado el anticristo. Daniel lo vio como un cacho de una bestia deforme e multiforme. Dijo que era um cacho de la bestia que hablaba muita blasfêmia e tinha a característica de todos os impérios mundiais que já dominaram o mundo. Juan lo vio como uma bestia que subiu del mar, e ele disse que essa bestia era como um leopardo, como um osso, como um leão. E sua cabeça era algo, uma bestia jamais vista e imaginada.
essa bestia, ela estará apoiada religiosamente por outra bestia, esse é outro ângulo, que se llamará el falso profeta, que é a bestia que vai subir de la tierra. Una sube del mar y la otra de la tierra. La bestia que sube de la tierra, ella tiene cuerpo y cara de cordero, 2 cachos, pero dice que ella habla como dragón. Parece un cordero, pero habla como dragón. Porque el dragón le dio poder para hacer descender fuego del cielo, para hacer todo tipo de prodígio e para criar uma imagem de la primeira bestia, que é o anticristo, e ponê-la para hablar e para vigilar todos os habitantes de la tierra. La marca de la bestia primeira, que é o 666, vai sair de la cabeça del falso profeta. Eu sempre pensei que quem ia poner a marca era o anticristo. O falso profeta vai inventar e vai imponer a marca em la mano e em el frente. Não é um tatuagem, não é um chip, não é uma tarjeta de banco. Nem se preocupe. Já vou falar um pouco disso. Isso é um ângulo. Essa bestia vai querer adoração, porque é um ser híbrido. Capítulo 13 do Apocalipse. Há outro ângulo, que são 2 testemunhas que aparecerão no início da grande tribulação. Também vou falar de ela ahorita rapidito. Estou só dando aqui os ângulos. Essas 2 testemunhas, a Bíblia diz que elas estão em el cielo, em la presença de Deus, delante de Deus. Zacarias lo viu em suas profecias. Juan pergunta quem são, e o Senhor disse: esses são mis 2 testemunhas, testigos, que estão delante de mim, pero que vão ir a la tierra. Nós outros, leyendo o versículo da Bíblia que diz: está ordenado a los hombres morirem. Há só 2 personagens na Bíblia que nunca morreram. E um de eles, o livro de Malaquias, diz: el fim solo chegará depois que venga Elias. E quando perguntaram a Juan Bautista: tu eres Elias? Ele disse: não. Tu eres el Cristo? Ele disse: não. Eu sou a voz del que clama en el deserto. Então, como Deus é tão lleno de mistério, sem nenhuma especulação, só há 2 personagens na Bíblia que foram arrebatados ao cielo. E esses 2 personagens nunca morreram, que é Enoque e Elias. E em el Apocalipse, Juan queda muito claro que o Senhor lhe disse a Juan: esses 2 testigos, capítulo 11 do Apocalipse, eles estão delante de mim, estão aqui no cielo. Então, eu não creio que seja um ángel. Que harão esses 2 testigos? Eles predicarão o evangelho del reino, denunciarão al anticristo. Ele disse que todas as nações da terra vão agarrar uma rabia de eles, hermanos. Vão agarrar o corpo de eles, lo vão levar em Jerusalém. Em Apocalipse diz: a cidade onde o Senhor foi crucificado. Lo vão matar. Vão deixar o corpo de eles expostos por 3 dias. Em esses 3 dias que seu corpo quede exposto, não vão deixar que lo sepultem. E diz que todas as nações e os reis de la tierra se darão regalos, harão uma grande fiesta. ¿Por quê? Porque aqueles que atormentavam a las nações com su mensaje foram mortos. Dice que depois del terceiro dia, eles ressuscitarão e serão levados ao cielo delante de todos. Depois que aconteça isso, que a gente quede assombrada, haverá um grande terremoto e vai morrer 7.000 homens del Tiro. Isso está em Apocalipse, mas eu não estou inventando nada. Está em capítulo aí, literal. Eu só estou aqui tentando ordenar, porque há gente que tem medo do livro do Apocalipse. Esse é um ângulo.
Hay otro ángulo dentro de la gran tribulación. Ese ángulo tiene un número exacto, 144,000. 12,000 de cada tribu, dice la Biblia. ¿Quién son los 144,000? ¿La iglesia? No. Serán los judíos que predicarán el reino de Dios y su justicia en el período de la tribulación y de la gran tribulación. Porque Juan preguntó: ¿quién son esos, Señor? Está en la Biblia, hermano, no hay que inventar nada. Esos son los que vinieron de la gran tribulación. Já está dizendo o Senhor, 144,000. Então, quando nós outros mesclamos todos esses personagens, ou leemos o livro de Apocalipse, que não tem uma ordem cronológica, senão que e há outro personagem. Há uma mulher que tem em sua cabeça uma tiara com 12 diademas. Essa mulher, ela pariu a um filho, e o dragão tentou agarrar o filho e matou o filho, e o filho subiu ao céu. Quem será essa mulher? E disse que depois que o ninho foi arrebatado, que o dragão não o viu mais por nenhum lado, não pudo fazer mais nada. O dragão, em aquele momento, na grande tribulação, vai concentrar toda sua raiva contra essa mulher. Ela vai atacar, ela vai perseguir, pero disse que a mulher vai ir para o deserto. E será dada à mulher as 2 alas, como que de águila, e prodígios e maravilhas para que o dragão não la agarre. E o dragão vai pelear contra essa mulher. Quem é essa mulher, hermanos? La nación de Israel, el pueblo de Israel, la nación que parió el Cristo, la nación que Moisés dijo: oh Israel, en un cántico de Moisés: oh Israel, cuando ustedes salieron de Egipto, recuerde que a ti te fue dada las alas del águila, que fueron los prodigios y los milagros de Dios, para que con mano fuerte tú pudieras salir de allí. Está en la Biblia, en Números. Las mismas alas vai ser dada al pueblo de Israel en aquel día, porque el diablo vai querer destruir la nación de Israel. Amén, hermanos. Pero não se preocupem, não. O anticristo vai ser judío e o falso profeta também vai ser judío. Que aí, hermano, como são chavistas, tem rabia de los judíos. Não tenha rabia de los judíos, não, hermano. A sangre de Cristo tem poder. Amém? Esses sionistas que estão allá, não adelanta. Não, eu tenho rabia porque mi comandante tem rabia. Não tenha rabia de los judíos, não, hermano, porque los judíos, eles estão bajo uma aliança perpétua. Qual é a aliança perpétua? O Senhor disse a Abraão: de tu descendência serão bendecidas todas as famílias da terra. Amém? Amém. A Igreja Católica, com todo respeito a todos os católicos, eles passaram toda a Idade Média queimando e perseguindo os judeus, porque eles diziam que, pese que Jesus era judeu, os judeus mataram a Cristo. ¿Verdad? Então, quem matou a Cristo foi os romanos, pero os judeus lo rechazaram. O dragão e o anticristo, que também vai ser judeu, ele vai dedicar toda sua fúria. Então, são ângulos distintos de uma mesma realidade, verdade? A dia eu decía a Vitor que eu definia ponto de vista, que todo mundo tem el suyo. Eu defino ponto de vista com um versículo da Bíblia. Que é um ponto de vista? É esse versículo que diz assim: la palavra de la cruz, el punto, ¿no? La palabra de la cruz es locura para los que se pierden. El punto de vista del que se pierde. El que se pierde mira para la palabra de la cruz y dice: es locura. Isso é broma para os pastores quitar o diezmo de la gente. Isso é cova. La gente aguanta los bolsillos. La gente dice: isso é mentira de uma religião. Essa é a palavra de la cruz para os que se perdem. E a mesma palavra de la cruz para os que são salvos, a Bíblia diz que é o poder de Deus. E o objeto não cambia. Quem cambia? O ponto de vista do observador. Já he dicho isso aqui milhares de vezes.
Entonces, hermano, hay gente que dice, no, la iglesia va a pasar por la gran tribulación, no va a pasar por la gran tribulación, la iglesia no va para el milenio, no va para el milenio. Son puntos de vista de que la verdad absoluta es que habrá una gran tribulación. Otra verdad absoluta es que en la gran tribulación, el hijo del pecado, el hijo de la impiedad, ele vai reinar. E muitas vezes, hermano, nós outros mirando esses pontos de vista ou esses ângulos de vista, não são pontos de vista, perdão, são ângulos de vista que é distinto, depende de onde tu esteja parado. Eu he dicho aqui que se tu está parado frente à ventana, você vê o mundo de uma forma. Se você está parado aqui, a ventana é pequena e você está aí, você vê o mundo de outra forma. Se você está parado aqui, você vê o mundo de outra forma. Eu digo a Helena que aqui a casa que será a futura rádio, a futura televisora da igreja, aqui na casa onde estamos vivendo ahorita, porque aqui necessita vigilante e nós outros somos os vigilantes. Então, eu digo a Helena que essa casa é muito privilegiada, porque dessa casa nós outros vemos todo o Delfim Mendonça e oramos por ele. Del púlpito da igreja veio o Parque Central, del frente da igreja veio o Canhumanamo. E desse lado veio o mercado para quando não quer comprar pescado, mais nada. Então, eu digo, Helena, é um privilégio porque a casa, pese ser sencilla, nós outros podemos orar em todas as direções e levantar as mãos em todas as direções, donde queramos, do complexo, da estrutura da igreja. O que significa isso? Nada, pero é um ponto de vista. Está entendendo, hermano? Donde estou parado, eu tenho um ponto de vista. Que de repente nós outras vezes não vemos a coisa porque não temos o mesmo ponto de vista. Então, meus irmãos, rapidito, el ângulo del cielo. A vezes eu escrevo as coisas e eu não creio que fui eu mesmo que escrevi. E, irmãos, eu lhe vou dizer uma coisa, les recomendo que acesse o Facebook e busque aí predicador que está predicando mensagem que se chama Florescer em lo difícil. Que mensagem, viu, irmão? Que predicador, viu, irmão? Tenho filósofo dentro da casa, irmãos. Misericórdia, o homem argumenta, viu? Como eu he aprendido, como o cidadão visto se ha dedicado nas classes de líderes, irmãos, a querer aprender com alguns muchachos aqui da igreja. Que coisa maravilhosa essa nova geração de líderes que se está levantando para a glória de Deus, irmãos. Novos, não só novos em idade, senão também em la mente bem fresca, irmão. Mientras uns andam enredados por aí em tantas boberias, com medo eu também quero recomendar a vocês um artículo que está em El Nacional, antes que se borrem. Esse artículo se chama é reportagem sobre o que a teoria das conspirações ha hecho nas famílias. Que loucura, viu, irmão? A teoria das conspirações. A gente nos Estados Unidos, há madres e padres que vivem na mesma casa. Uno creer que há uma conspiração, aí a madre não deixa a hija salir, porque se salir, tem que salir com 19 tapa-boca. Pero a hija creer que a broma do coronavírus é uma conspiração, não há que salir com nada. Aí entram em negacionismo, uma divisão familiar. Leiam esse artículo em El Nacional. Não ahorita, já estão buscando, verdade, no celular. Uma coisa para apertar já para borrar todo o celular ahorita, apagar. Depois você lo lê, meu irmão, quando chegar em casa, pero pode anotá-lo aí. Muito interessante, esses evangélicos que andam buscando teoria de conspiração para todo lado, irmão. Há uma conspiração aqui, uma conspiração allá, uma conspiração. Então, meus irmãos, nós outros sempre perguntamos, para que Deus vai permitir a grande tribulação? O Senhor Jesucristo disse, agradeçam a Deus e orem, porque graças a Deus aquele tempo será abreviado. É decir, hermano, nós outros já temos mais de 2000 anos em la dispensação de la gracia, verdade? Graças a Deus que a dispensação que a grande tribulação não vai durar muito, vai durar só 7 anos. 7 anos, é decir,
del 2013 para acá. 7 años se va a cumplir el próximo viernes que murió el comandante Chávez, ¿verdad? 7, ¿no? Fue 2013 que murió. Va a cumplir 8, ya cumplió 7. 7 años é muito pouco tempo. Há 7 anos atrás, eu estava construindo e não terminei. 7 anos, por isso que o Senhor disse que nós outros, tipo assim, graças a Deus que o tempo será abreviado. Porque por la lógica, mientras que a bonança vai durar 1000 anos, a paz vai durar 1000 anos, a tribulação só vai durar 7 anos. Em porcentagem, quanto dá? Em 1000 anos, 7 anos. Quanto dá em porcentagem? É muito efímera, verdade, irmão? É 0,0 alguma coisa aí por cento. É muito efímera o porcentagem. Então, o Senhor disse que teníamos que orar e até agradecer, porque o tempo da grande tribulação será abreviado. Aquele tempo será abreviado. Porque se Deus for a sacar a conta, me puse a sacar a conta com papel e lápis. Como diz o vallenático esse. Se Deus for a sacar a conta, a grande tribulação deveria durar por lo menos uns 100 anos. Pero não. A misericórdia de Deus hace com que não é porque aquele dia vai ter menos de 24 horas, não. É que será um tempo breve. Será um tempo comparado à bondade, à misericórdia de Deus. A dispensação da lei durou 1700 anos. A dispensação patriarcal durou quase 1000 anos. Muitos anos. Quase 500 anos, perdão. Desde que Abraão foi chamado até que Israel saiu dele. 430 anos. A dispensação da inocência, não sabemos quantos anos durou, pero a gente vivia 900 e pico de anos. Todas as dispensações ha durado muito tempo, pero Deus permitiu em sua misericórdia que a grande tribulação durara pouquito tempo e que a grande tribulação estivera composta só de 7 anos. O primeiro ângulo, bem rapidito, é o ângulo do ponto de vista de Los Angeles, ou del cielo. Quando o Senhor disse a Juan, Juan, sube. E Juan vê o reino do anticristo na terra. E lhe foi dado um livro, e se abriram 7 sellos. O cordeiro abriu. O primeiro sello saiu um cavalo branco. Em el segundo sello saiu um cavalo rojo. Foi dado o poder da guerra. O terceiro sello saiu um cavalo negro. Cavalo del hambre, de la miséria. Donde ele disse que os homens para comprar os alimentos seriam condicionados a algo terrível. O quarto sello saiu um cavalo amarillo, que vino trazer morte, tragédia. O quinto sello foi onde nós outros vemos um grande número de mártires. Será dada autoridade ao anticristo e a seu reino para matar a muita gente na terra. O sexto sello, a terra será alcançada, o reino do anticristo será alcançado por uma lluvia de meteoros. Vivem dizendo que vai cair um meteoro na terra, que vai cair veneno por aí, aqui vai cair uma lluvia. E vai matar a terça parte de los homens. Em el sétimo sello, há um silêncio em el cielo, porque em esse momento voam 7 ángeles com 7 trompetas. La primeira trompeta, há uma coisa chamada sarrabia, que é uma ráfaga de fogo que vendrá sobre a terra e vai queimar muita gente. La segunda trompeta, vai venir outro grande meteorito sobre a terra. Se um solo matou os dinossauros, imagínate. La terceira trompeta, a terra será alcançada por corpo celeste ardente. Haverá um descontrole
en la astronomía, en el universo. La cuarta trompeta, habrá una oscuridad sobre la tierra, porque la tercera parte del sol se oscurecerá. Yo no estoy hablando de película, no, hermano, yo estoy hablando de lo que está en el Apocalipsis. La quinta trompeta, va a venir una estrella que va a caer sobre la tierra y va a actuar en el propio cuerpo del anticristo. La sexta trompeta, um ángel vai soltar 4 demônios que estão em el abismo, e logo em seguida vai soltar mais 200 milhões de demônios, a população de Brasil, 200 milhões de demônios. Cuidado, não vayam repetir por aí que eu estou dizendo que os brasileiros são demônios, viu, irmão? Porque agarram uma teologia louca, Deus me livre, eu sou um angelito. 200 milhões de demônios. É muito demônio, verdade, irmão? Um solo demônio matou 185 mil em uma noite. É muito demônio. Em la sétima trompeta se abrirão 7 copas ou 7 taças. Em la primeira taça é ordenado a um ángel dañar a hierba. Em la segunda taça vai ser derramado sobre o mar. E o mar vai, a terceira parte do mar se vai acabar. La terceira taça, los ríos e las fuentes de agua se vão volver em sangre. En la cuarta taza, el sol, la otra tercera parte del sol, el clima se vai volver mais louco de lo que está. Aqui em Tucupita, hay dia que llueve para cá, hay dia que llueve para allá. La quinta taza, la ira de Dios, vai ser derramado diretamente en el trono de la bestia. Diretamente. El Senhor vai começar a castigar todos os colaboradores de la bestia. Em la sexta taça vai ser derramado sobre el rio Éufrates e ele se vai secar. E aí, meus irmãos, la sétima taça, haverá uma voz de Deus que vai dizer: está consumado, já não há mais salvação. Esses são os pontos de vista, el orden directo de Deus a los ángeles. Del ángulo de los judíos, ellos predicarán el evangelio del reino de Dios. E el ángulo del anticristo, pastor? Hermanos, ustedes sabem que o anticristo foi profetizado por Daniel. E Daniel, quando foi profetizar sobre o anticristo, ele profetiza primeiro sobre uma visão de 4 animais. E aí ele disse que um desses animais, vou ler aqui porque que um desses animais que Daniel vê é um leão com alas, que é o leão com alas. O Senhor lhe diz a Daniel: esse é o império babilônio que está. É como se o Senhor dijera: Daniel, eu vou dizer uma coisa: 4 impérios todavia vão reinar sobre o mundo, e o quarto será terrível. Ele vê outro animal que é um osso, e ele disse que o osso se recuesta mais de um lado que do outro. E é o império persa e medo, porque a Pérsia tinha mais poder que a Média. O terceiro animal é um leopardo. E ele disse que esse leopardo tinha 4 alas. Que é esse leopardo? É o império grego, que tinha 4 herdeiros. Quando morreu Alejandro Magno, o império foi dividido em 4 partes. O quarto animal que ele vê é o império romano. Pero ele disse que esse animal, em um futuro, ele terá de los cachos, terá 10 cachos. E quando Juan vê a bestia, o anticristo, que vai subir
del mar, ele descreve a bestia com as 4 características desses 4 animais que Daniel viu. Esse homem será um híbrido. Assim como a Bíblia prometeu que Jesus Cristo nasceu com natureza humana e com natureza divina. E na natureza divina, Jesus Cristo teve padre e não teve madre. E na natureza humana, ele teve madre e não teve padre. O Senhor, como o homem perfeito, não nasceu produto de uma relação, sino que nasceu por obra e graça do Espírito Santo. ¿Cuántos creen isso, hermano? Eu lo creo. El diablo, siempre el diablo quiso poseer el hombre. Cuando el Señor mandó el Espíritu Santo y el Espíritu Santo entró dentro de nosotros, el sueño de los demonios, el anhelo de los demonios es poseer el cuerpo del ser humano, porque Dios ha entrado en nuestras vidas a través de su Espíritu Santo. Só que quando um demônio entra em uma pessoa, ele pode entrar por obsessão, opressão e possessão. Nós outros somos llenos do Espírito Santo. E o Espírito Santo é um cavalheiro. Ele entra em nossa vida e não danha nossa personalidade. Ele não necessita que tu entre em transe, em estado de inconsciência, para que ele entre em tu vida e te llene. Hasta quando uma pessoa diz, eu estou lleno do Espírito Santo, e isso é uma coisa e não sabia, não é o Espírito Santo. É uma parte de tu mente que foi bloqueada por tu fanatismo e você perdeu a consciência sensorial. Nadie que profetiza por el Espírito Santo, nadie que é tomado por el Espírito Santo pierde a consciência. Há uma experiência bíblica chamada êxtase. Não confunda com, não é êxtase não, que é uma droga. Que é o êxtase? É quando há uma llenura tão completa da revelação. Pablo dijo, eu conozco um homem que foi ao cielo e ele viu coisas que o corpo nem suportam. E aí a Bíblia diz assim, Pedro disse, estando eu em el puerto de Jope, eu tive um êxtase. É decir, eu fui tão lleno do Espírito Santo, eu fui tão tomado por el Espírito Santo que eu já, a realidade que eu veia era mais espiritual. Eu mirava para o céu e não veia o sol, o que eu veia era a realidade espiritual desse lugar. Eu mirava para a gente e não veia. Sabe o que foi o que eu vi? Eu vi um grande lenço bajando do céu, dijo Pedro. E em essa experiência que eu tive, vi todo tipo de animal. E o Senhor, e escutei uma voz do céu que dijo, Pedro, tu estás tendo um êxtase, sim. Está muito lleno de la revelação, sim. Mata e come manicú, mato de água, mocilla, toda broma. Sabe o que foi o que dijo Pedro? Pedro dijo assim, Senhor, eu estou em um êxtase, eu estou lleno, eu estou vendo mais a coisa do céu que a coisa da terra, pero eu sou Pedro e eu nunca comi essa broma. Hermano, se fora certos evangélicos por aí, come, não, comia se matar, comia vivo e crudo. Que estou explicando isso, hermano? Que quando nós outros estamos llenos do Espírito Santo, nossa consciência nunca é bloqueada. Amém? Estou ensinando a palavra de Deus. Quando entra um demônio em uma pessoa, a primeira coisa que ele faz para possuir é que ele não é cavalheiro. Ele elimina a consciência sensorial da pessoa. A pessoa hace as coisas sem saber o que está fazendo. Habla sem saber o que está falando. E depois que se despierta dessa possessão que o Senhor la libera, a pessoa diz, eu não sabia que estava sendo nem descendo. E é verdade.
¿Cuál es el gran sueño de los demonios o el gran anhelo de los demonios? Poseer a la gente. ¿Cuál es el gran anhelo del diablo? Mandar um personagem chamado Anticristo, que é adversário de Cristo, e querer imitar a Cristo. Como ele vai ser para imitar a Cristo? Vai querer tipo encarnar. Vai nascer de laboratório. É um Snoke. Vai nascer com a consciência, com a obra e com a essência de Satanás. Pero ele será simplesmente um híbrido. Ele não é um ser humano normal. Ele não é um ser humano comum, nascido de mulher. A Bíblia diz que não é. Ele não é um ser humano nascido produto, de repente nascerá da barriga de uma mulher, pero alguma experiência. Nós estamos vendo como está a ciência, verdade, irmão? Isso a Bíblia deixa muito claro, vai ser um híbrido, um monstro, quitado toda a humanidade, porque a humanidade tem imagem e semelhança de Deus. E esse híbrido, irmãos, ele vai ter tanto a essência de Satanás. Pablo dijo, escrevendo a los Tesalonicenses, que em ele vai operar o mistério da impiedade. A própria encarnação da maldade e da impiedade. Pablo dijo, hay uno que lo detiene, pero quando vem o mistério da impiedade em el anticristo. Qual será a grande promessa do anticristo? Você sabe qual será a grande promessa do anticristo, basada em toda a história da Bíblia e basado na predicação de Cristo? Já que ele quer imitar a Cristo, ele vai prometer a la gente imortalidade, vida larga, sem problema de água, sem problema de luz, sem problema, o bem-estar social pleno. Ele vai prometer a melhor cirurgia. Ele vai prometer a melhor medicina. Ele vai prometer os melhores milagres. Essa é a parte técnica, a parte científica. E a parte religiosa e a parte espiritual. De la boca de ele de la boca del dragão vai sair 3 espíritos semelhantes à rana, que vai alimentar um tipo chamado falso profeta. E o falso profeta vai ter um poder tão grande que vai ter uma ideia e vai decidir o falso profeta. Só vai poder comprar e só vai poder vender aquela pessoa que aceitar, que adorar a la bestia. Perdão, irmãos. Eu tenho esse todo o tempo. Uma irmã, escutando a Vito predicar a hora, dijo, así igualito el padre, todo o tempo. Desculpe. E aí, meus irmãos, esse ser híbrido, com a própria essência del Palpatine, esse ser com a própria essência do diabo, esse ser vai exigir da humanidade ser adorado. Se vão distribuir as imagens da bestia. Eu não sei o que é. Não sei se é o teléfono esse tário ou não sei o que é. Aquela imagem da bestia. Vão distribuir para todo mundo. Não sei se vai ser um teléfono. Pero disse que o falso profeta vai dar poder para que a imagem da bestia hable. E todo aquele que não adora a imagem da bestia, que vai ser distribuído a nível mundial. Eu não sei se é um teléfono celular. Eu não sei se é um chip que vão meter dentro da cabeça e a gente vai... Há 20 anos nós outros não imaginávamos que eu ia estar falando com minha mamá, vendo a cara de ela por um teléfono. Isso era coisa de comiquita, verdade, irmãos? Isso era coisa de eu não ver as películas del Vengador del Futuro, que eles apretavam um televisor e veia a cara da pessoa que eu estava falando por aí. Eu não imaginava isso. E aí, o falso profeta vai ter uma ideia. Como controlar a gente? Quem não adorar a bestia vai ser sacrificado. E para controlá-los, ele diz: tenho uma ideia. Vou pôr uma marca em la
frente y en la mano. Aí a Bíblia diz, e el que lê entenda, essa é uma marca de homem. 666. Aí, hermano, já se ha especulado tanta coisa sobre o 666. Já, se fora 100 anos atrás, os predicadores de 100 anos atrás diziam que el 666 era um hierro de marcar ganado que iam há 100 anos atrás. Porque marca para eles era isso. Em el tempo de los hippies, em los anos 60, disseram, não, a marca de la bestia é um tatuagem, porque os hippies era tudo full de tatuagem. É isso, inventaram a tatuagem. Aunque é uma técnica milenar, a tatuagem. Depois vieram os códigos de barra em los paquetes de nós, o código de barra. Depois disseram, não, esse é um microchip, há um pouco de WhatsApp e Facebook, é um microchip que já vão pôr dentro da mão da gente. Hermano, sobre a marca da bestia, eu quisera solamente compartilhar uma cosita rápida aqui contigo. Bem rapidita aqui. Eu estive copiando aqui, analisando pero um versículo da Bíblia, Apocalipse capítulo 14. Sobre a marca da bestia. Eu sei que eu he predicado aqui tantas e tantas coisas. Aqui já predicamos contra estresse, contra depressão. Pero ahorita nos toca isso, verdade, irmãos? Nos toca esse tema. Apocalipse capítulo 13. Ele diz assim: aqui há sabedoria, el que tem entendimento, cuente o número da bestia, pois é número de homem, e seu número é 666. E allá em el capítulo 14, deixa-me encontrar aquele versículo. Também disse que os 144,000 vão ter o nome del Senhor gravado em sua frente. E há um momento em la Bíblia. Ok. E el lomo, versículo 11, e el lomo de su tormento sube por los siglos de los siglos, e não tienen repouso de dia e de noite los que adoram a la bestia e a sua imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. A Bíblia está dizendo que todo aquele que adora a la bestia e recebe la marca de su nombre, não tem salvação. Em outras palavras, ustedes creem que por ter um chip em la mano, Deus te vai borrar de la salvação para sempre? Vamos um exemplo aqui, hermano. Temos aqui os clap. Se você não se anota em el clap, para que te tragam a comida ou el gás, que eu tive 3 horas de aí na cola. Você crê que por isso Deus te eliminaria de la salvação? Te atormentaria eternamente se você é um cidadão e necessita comer? E em essa época, meus irmãos, que há salvação, o evangelho do reino está sendo predicado, que seria a marca da bestia? A marca da bestia, irmãos, eu creio que em la mano, todas as vezes que a Bíblia habla de mano, por exemplo, nós podemos falar da mano de Deus. A mano de Deus existe? Fisicamente não, mas a Bíblia habla de la mano de Deus. Por exemplo, quem, Senhor, entrará em tu santuário? Aqueles que têm manos limpias. Está falando de lavar as manos? Que seria essa condição para entrar em el santuário de Deus, manos limpias? Que é, hermanos? Solo entram em el santuário de Deus aqueles de manos limpias. Acciones, voluntariedade, adoração, dedicação, esforço. Eu creio que a marca da bestia em la mano tem muito que ver com isso. Aquele que se compromete em esforçar-se, aquele que se compromete em entregar-se voluntariamente a serviço da adoração da bestia. ¿Por quê? Porque el que haga isso conscientemente
A Bíblia diz que Deus vai dizer para ele: para ti não há salvação, não na tarjeta para tu comprar em el clap, não na tarjeta para tu receber uma bombona, ou na tarjeta para tu cobrar em el banco, ou um chip que tu pode pôr em la mano para comprar alguma coisa. E aí na frente, pastor, ai, irmãos, eu creio que o anticristo, como vai ser um ser híbrido, ele vai modificar a consciência da gente. Ele vai querer quitar da gente, com sua promessa de imortalidade, quitar o humano da gente. A gente vai ter uma... ahorita já há uma mente de pollo por aí, irmão, e nessa época não será nem de pollito. O mistério do engano será tanto que ele vai conseguir persuadir a gente, quitando de ele toda a humanidade. Que é o que nos hace imagem e semelhança de Deus. Quando Cristo se hizo humano, vai quitar del homem qualquer resquício da imagem de Deus. Porque nós outros podemos ser um borrachito, um drogadito, um assassino. Todavia podemos recuperar a imagem de Deus quando recebemos a Cristo como nosso Salvador. Amém, irmãos? Pero o anticristo vai quitar toda a possibilidade na consciência humana. O homem vai chegar a um nível de cauterização. E outra coisa, tem que ser voluntário. Tem que a pessoa saber o que está fazendo. Vai haver uma negação tão tremenda. A pessoa vai querer deixar de ser gente. Vai querer deixar de ser humano. Porque mientras ele seja gente, ele vai ter um pouquitico todavia da imagem e semelhança de Deus. É um nível mais allá do corpo. É uma consciência sobre a qual nada mais, nenhum princípio de Deus entrará aí. Isso, eu creio, será, basado no capítulo 14, a marca da bestia. E por que 666, pastor? Porque é a plenitude do homem. Se Deus tivesse um número, o número de Deus seria 7. 7 seria o número de Deus. Se Deus tivesse um número al cúbico, seria 777, 777. Como o anticristo vai querer imitar a Cristo, seu número será um número da perfeição humana. O anticristo ele vai consolidar o sonho da Torre de Babel, o sonho da época do dilúvio, o sonho de todas as épocas esotéricas da humanidade. Ele vai consolidar o sonho da Revolução Francesa, ponendo a diosa da razão. Ele vai consolidar o sonho de Hitler de poner uma suástica e um tema, uma perfeição imaginária, uma raça perfeita. A Bíblia diz assim: hijitos, sabemos que estamos em los últimos dias e vendrá o anticristo, pero muitos serão ou serão hechos o anticristo. Hitler foi um que queria a raça perfeita, experimentava. Napoleão foi outro. As nações antiguas do mundo foram outros que queriam a raça perfeita. O anticristo vai conseguir cumprir essa promessa. Vamos dar uma raça perfeita. Vamos dar um homem perfeito. Um homem sem enfermidade. Um homem que não tem câncer. Um homem que não tem nenhum tipo de enfermidade. Pero para isso, necessito que você esteja consciente que te vou a quitar, segundo o anticristo, abre comillas, te vou a quitar toda a humanidade. Você tem que renunciar todo resquício de humanidade. Isso vai ser instituído por um ser religioso, que é o falso profeta. Ele vai convencer a gente que adorem a bestia. Hermanos, quando nós outros adoramos a Deus, nós outros adoramos em espírito e em verdade, amém? Em pleno estado de consciência. Pastor, dois testemunhas. Digamos que seja Enoque e Elias. 144.000 judeus. 7 sellos, 7 trompetas, 7 taças. O juízo de Deus sobre o reino do anticristo. O próprio anticristo e o falso profeta.
vai seducir a todas as nações do mundo. La mujer, Israel, el dragão, el próprio Satanás. Porque o que mais o anticristo vai exigir é ser adorado como Cristo. Quando isso se termina, pastor? Se termina que Israel vai denunciar, vai predicar o evangelho do reino. Las dos testemunhas ou os dois testigos serão mortos. O anticristo em pleno apogeu vai ter uma ideia: vamos atacar Jerusalém e destruir a nação de Israel. Chegando allá, ocorrerá, e com isso eu quero finalizar. Se não finalizo, porque eu queria dizer a los hermanos que a igreja não passará por la grande tribulação, está mais que comprovado. Ocorrerá, eu estou fazendo aqui um relato muito rápido, isso é coisa para nós outros estudar a Bíblia sentado em uma classe de líder, em algum outro momento, em um curso, verdade? Isso é um taller. Quando o anticristo esteja allá em Israel, porque a Bíblia diz que será em Israel, em um vale que está ao lado de Jerusalém, chamado Megido ou Armagedon. Todas as nações vão estar allá para atacá-los, atacar a Israel e destruí-lo e borrá-lo do mapa. Que esse sempre foi o desejo do diabo. O dragão vai estar com sua boca aberta, querendo devorar a mulher. Diz que em esse momento, em esse exato momento, ocorrerá a segunda fase da segunda venida de Cristo. A primeira, ele vino, quedou em los aires e arrebatou a igreja. Agora diz o capítulo 19 do Apocalipse, capítulo 20 do Apocalipse, que ocorrerá saliendo de las bodas del Cordeiro. Acontecerá o seguinte: e subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos a la ciudad amada de Dios. Descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo y los que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego. Perdão. Capítulo 19. Versículo 19. Perdão. Eu fui para o capítulo 20. E vi a la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montava el caballo contra su ejército. E la bestia foi apressada, e com ella el falso profeta que havia hecho delante de ella las señales, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia e havia adorado su imagen. Estes dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo. Por quê? Porque vai ocorrer aqui outro ponto de vista. Versículo 11. Vi el cielo aberto. Antes de isso, depois da cena da boda del cordeiro, vi el cielo aberto. Versículo 11. E aqui um cavalo branco, e ele que lo montava se chamava fiel e verdadeiro, e com justiça rusga e peleia. Sus ojos eram como llama de fuego, e havia em sua cabeça muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém conhecia sino ele mesmo. E estava vestido de uma roupa teñida de sangue, e su nome é el Verbo de Deus. Versículo 19. E los ejércitos celestiales vestidos de lino finíssimo, branco e limpio, le seguiam em cavalos blancos. Nós outros, hermanos, de sua boca sale uma espada aguda para herir com ella as nações. E ele las regirá com vara de hierro, e ele pisa el lagar del vino del furor de la ira de Deus Todo-Poderoso. Em sua vestidura e em seu muslo tem escrito este nome: Rei de Reis e Senhor de Senhores. E vi um ángel que estava em pé em el sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voam em el cielo. Em esse momento, hermanos, é o momento da segunda fase da venida de Cristo. Cristo aparecerá em glória, juzgará o anticristo. O capítulo 25 de Mateus, que está predicando o evangelho del reino, diz: e aparecerá em el cielo la señal del Hijo del Hombre, com poder e grande glória, e ele juzgará as nações, e separarão como o pastor separa as ovelhas de los chivos. Uns irão para a destruição eterna, e outros entrarão em el reino eterno para a glória de Deus. Cristo regressará e avergonzará el anticristo e lo destruirá com a espada que sale de sua boca. E sabes uma coisa? Eu vou estar montado em um cavalo branco detrás de Cristo, em nome de Jesus. Quem vai estar allá em nome de Jesus? Será a Bíblia. Quem vai passar com nós outros, pastor? A igreja.
Después que sea arrebatada, si está muerta, vai agarrar su cuerpo y vai ser arrebatado juntamente con los vivos. Los que están vivos seremos arrebatados. Pasaremos en el tribunal de Cristo para ser recompensados y recibir por nuestras obras aquí. Já falei, obras de heno, obras de madeira, obras de pedra preciosa, obras que foram hechas para a glória de Deus, obras que foram hechas para o nome de um pastor, obras que foram hechas para o nome de uma igreja, obras que foram hechas para a glória, todas essas vão passar, só vai permanecer as obras que foram hechas para a glória de Deus. Depois vendrá as bodas del Cordeiro, também já falei aqui. Nosotros de las bodas del Cordero lo que nos van a dar é um caballote grandíssimo blanco. Jesús va a venir adelante y nosotros detrás de él, en el nombre de Jesús, para entrar en el reino milenar, que será el próximo domingo para la gloria de Dios. Pastor, isso é um enredo muito grande. El resumen es que habrá una gran tribulación y nosotros no vamos pasar por ella. Israel que predique na grande tribulação, os dois testigos que prediquem na grande tribulação. Eu vou predicar ahorita em Tucupita para que eu seja arrebatado em nome de Jesus. Eu vou para o tribunal e del tribunal vou para o tribunal não para ser condenado, senão para ser recompensado. Depois vou para as bodas del Cordeiro. Eu creio, hermano, que vou a venir montado em um cavalo branco. Por isso que quando ofereceram um cargo de ministro para William Guillermo Carey, o missionário que foi para a China, ele disse, eu não posso rebajar mi puesto de missionário, nem para ser rei de Inglaterra. O rei quedou molesto com ele, mas ele disse, é que eu não posso rebajar mi puesto. Pero tu eres um pobre missionário. Ele disse, não, eu não me rebajo. Se o rei não recebe a Cristo, ele não vai vir em um cavalo branco allá, em meio desse cenário todo, irmão. Isso será a maior batalha de todos. O Senhor vai destruir os exércitos, vai mandar que as aves do céu venham. Em essa hora vão agarrar os tanques de guerra e vão transformá-los em asadones, diz a Bíblia. Vão agarrar todas as bombas atômicas, não, isso era um louco que dizia. Toda a bomba atômica. Agora fui inventar de imitar ele louco, mas que é de louco também. Igual é louco del poste que eu contava a história. E vai venir o Senhor, hermanos, e em esse momento ele vai estabelecer 1000 anos de paz. E aí, o próximo domingo nós vamos falar um pouquinho desse milênio, porque se eu me alargo muito, vai enredar muito a coisa. Eu sei de uma coisa, meus irmãos, essa promessa é para nós outros. Quando nós outros miramos o livro do Apocalipse com esses ângulos distintos, o ângulo de Israel, 144.000, 12 de cada tribo. Por isso que uma vez chegou uma pessoa e disse, não, pastor, nós outros somos os 144.000 porque predicamos o evangelho del reino e vendemos revista. Eu digo, não, então você é judeu. Porque aqui diz, 12.000 da tribo de Judá, 12.000 da tribo, você não é judeu, então você não são dos 144.000. Eu sou da grande multitud que não se pode numerar. Amém, irmãos? Essa está na Bíblia, está muito claro, não há que inventar nada, pero vemos esse ângulo. O ângulo de nós outros é o ângulo da igreja. Nós outros vamos mirar todo, pero desde ele. Pastor, nós outros vamos ver o que vai estar passando allá na grande tribulação. Você está como um vizinho chismoso. Eu vou estar allá no cielo recebendo um tremendo galardão e uma corona. Vou estar allá no cielo, me gozaré, me alegraré, pendiente de quem está levando o palo, irmão. Por favor, como dizia, vou estar já no céu gozando, irmão. E o Senhor não vai permitir que nós outros estejamos com essa visão caótica, senão experimentando e vendo a glória de Deus. Vamos estar sobre nossos pés. Por isso que eu predico um Cristo de milagros, um Cristo que sana a depressão, porque eu vou para o céu. Há irmãos que pensam que ir para o céu é somente, ai, dominos vos biscos com espírito todo. Não, irmão, allá no céu é outra coisa. Allá no céu é o cavalo branco, para arriba e para abaixo, correndo e gozando com Cristo e matando anticristo. Aleluia. Peleando, sim, irmão. Pensa que allá no céu nós vamos estar como nos angelitos. Isso foi a visão que passou a religião tradicional. Allá no céu nós outros vamos estar, irmão, picando caucho com cavalo, tomando banho no rio de la vida,
comiendo o pé de azul e del fruto del árbol de la vida, que esse se hace a gente durar 900 anos, e gozando de la eternidade, não sujeito mais a las aflições. Quero perguntar em esse momento se há uma pessoa que todavia não ha tomado a decisão de receber a Cristo, que está dentro dessa promessa: todo aquele que me confessar ahora delante de los hombres, eu lo confessarei delante de mi Padre, delante de los ángeles e delante de los reis de la tierra. O Senhor promete confessar-te. Há uma pessoa que quer em esse momento fazer uma confissão de fé e receber a Cristo como seu Salvador. Invite essa pessoa que está ao seu lado. Não empurre, por favor. Não seja evangélico fastidioso. Métete, vale. Não, assim não. Olha pouco a pouco aí, irmãos. Invite essa pessoa. E eu quero orar, irmãos, porque nós outros vamos celebrar que Cristo vai vir para arrebatar sua igreja. E depois de 7 anos vai vir em glória com sua igreja, para que nós outros podamos gozar o milênio e logo em seguida a eternidade. Há uma pessoa para Cristo. Pastor, eu vim aqui receber uma palavra porque eu quero prosperar. Tu vas a prosperar, irmão. Mientras Cristo não viene, monta negócio, empreende, estudia, casa-te, haga a obra do Senhor e não se preocupe que a Bíblia diz: vuestro trabalho não é em vano em el Senhor. Vamos orar para que você prospere em nome do Senhor. E mientras você prospera, o evangelho del reino cresce para a glória de Deus. Amém. Onde está a primeira pessoa para Cristo? Estamos esperando. Recuerde que eu estou falando aqui de ângulos de vista. Pastor, se eu não vou estar na tribulação, para que falar da tribulação? Para que está escrito, pues? Para que nós outros sepamos. E para que eu não vá falhar. Amém? Por isso que minha mamá dizia: não te meta com a mala junta, porque não vai falhar. É para não ir. Em nome do Senhor.